Há lugares no mundo que guardam segredos tão profundos que o tempo não consegue apagá-los. A mansão Blackwood é um desses lugares. Ela carrega uma história de morte, dor e desespero. Mas há algo mais sombrio nessa construção decadente do que qualquer explicação racional pode alcançar. Eu sei disso porque estive lá. E foi naquela noite que ouvi algo que me persegue até hoje. Um grito desesperado ecoando pelas paredes da casa, que deveria estar completamente vazia. A mansão Blackwood sempre foi cercada por lendas locais. Algumas dizem que o último proprietário enlouqueceu ali dentro. Outras falam de rituais proibidos realizados nos porões. Mas a verdade é que ninguém nunca teve coragem suficiente para entrar naquela casa depois do desaparecimento misterioso de sua última moradora, Margaret Blackwood. Até eu. Quando decidi investigar o caso, sabia que estava prestes a adentrar um território desconhecido. Afinal, quem se aventura em uma mansão abandonada sem pensar duas vezes? Eu tinha minhas razões, claro. Histórias como essa têm uma maneira peculiar de atrair os curiosos, os destemidos e talvez os imprudentes. Mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu. A estrada que levava à mansão era escura, sinuosa e parecia não ter fim. As árvores altas bloqueavam a luz das estrelas, criando uma espécie de túnel sombrio que me envolvia enquanto eu dirigia lentamente. Cada curva parecia uma eternidade. Cada galho quebrado sob as rodas do carro soava como um prenúncio do que estava por vir. Quando finalmente avistei a mansão, meu coração acelerou. Era impossível não sentir o peso daquele lugar, mesmo antes de cruzar seus portões enferrujados. A construção era impressionante, mas assustadora. Uma arquitetura gótica típica, com torres pontiagudas e janelas cobertas por tábuas pregadas de forma improvisada. O jardim ao redor estava tomado pelo mato, como se a natureza tivesse decidido reivindicar aquele espaço para si mesma. Havia algo errado ali. Não apenas o abandono físico, mas uma sensação palpável de que algo maligno pairava sobre aquelas paredes. Estacionei o carro a uma distância segura e caminhei até a entrada principal. O vento soprava forte, trazendo folhas secas e um silêncio perturbador. Nenhuma outra casa podia ser vista nas redondezas. Estávamos isolados, só eu e aquela enorme estrutura imponente. Enquanto empurrava o pesado portão enferrujado, senti um arrepio subir pela minha espinha. Foi então que percebi. Algo me observava. Não havia ninguém ali, mas eu sentia olhos invisíveis sobre mim. O interior da mansão era ainda mais opressor. Poeira acumulada por anos cobria cada superfície e o cheiro de mofo impregnava o ar. O chão rangia sob meus pés a cada passo, como se protestasse contra minha presença indesejada. Eu sabia que devia começar minha exploração pelo andar térreo, mas algo me chamava para o segundo andar, como se uma força invisível me guiasse. Os corredores eram longos e escuros, iluminados apenas pela fraca luz da lua que conseguia penetrar pelas frestas das tábuas pregadas nas janelas. As portas estavam todas trancadas, exceto uma. Aquela porta entreaberta parecia me convidar ou me desafiar. Empurrei-a devagar, revelando um quarto que parecia preservado no tempo. Havia um vestido velho pendurado em um cabide, como se alguém fosse usá-lo a qualquer momento. Fotos antigas cobriam as paredes, retratos de pessoas que já não existiam mais. Entre elas, reconheci Margaret Blackwood, a mulher cujo desaparecimento permanece um mistério. Foi quando ouvi pela primeira vez um som vago, distante, quase imperceptível. Parecia vir do andar de baixo. Congelei onde estava, tentando identificar o que era. Então veio novamente, um grito agudo, desesperado, cortando o silêncio como uma faca. Meu coração disparou. Não havia ninguém na casa além de mim. Tinha certeza disso. Verifiquei cada cômodo antes de subir. Então, de onde vinha aquele som? Desesperado por respostas, desci as escadas rapidamente, tentando localizar a origem do grito.
O som parecia ecoar de todos os lados, impossível de rastrear. Cheguei à sala principal e examinei cada canto, cada detalhe. Nada. A casa estava vazia, ou pelo menos era isso que eu achava. Decidi explorar o porão, embora soubesse que provavelmente era a escolha mais perigosa. Havia algo de errado ali, algo que eu precisava entender. Desci as escadas instáveis, cada degrau rangendo sob meu peso. O ar ficou mais frio, mais denso. Lá embaixo encontrei uma mesa coberta de objetos estranhos, velas pretas, símbolos desenhados no chão, livros antigos. Era evidente que algum tipo de ritual havia sido realizado ali. Mas por quem? E por quê? Enquanto examinava os itens, ouvi passos lentos e pesados acima de mim. Alguém ou algo estava andando pela casa. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Subi as escadas correndo, determinado a confrontar seja lá o que fosse. Mas, quando cheguei ao andar superior, não havia ninguém lá. Apenas o silêncio absoluto. Voltei ao primeiro andar, confuso e assustado. Foi então que percebi algo estranho. O vestido no quarto que havia encontrado antes. Ele agora estava caído no chão, como se alguém o tivesse usado recentemente. Minha mente começou a girar com possibilidades. Estava perdendo a sanidade? Ou havia algo muito real e muito perigoso acontecendo ali? Mais gritos ecoaram pelos corredores, dessa vez mais próximos, mais intensos. Corri em direção ao som, mas ele parecia mudar de lugar constantemente, como se estivesse brincando comigo. Finalmente, cheguei à biblioteca. As prateleiras estavam cheias de livros antigos, alguns com páginas amareladas e outras escritas em línguas que eu não conseguia entender. No centro da sala, havia uma mesa grande com um único livro aberto. Ao me aproximar, vi palavras rabiscadas em tinta vermelha, como se fossem sangue. A mensagem dizia: "Ela nunca sairá." Não consegui evitar. Peguei o livro e comecei a folheá-lo. Cada página continha histórias macabras, relatos de eventos inexplicáveis e descrições detalhadas de entidades que não pertenciam a este mundo. Foi quando ouvi sua voz, diretamente atrás de mim. Baixa, rouca, quase um sussurro. "Você não deveria estar aqui." Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Apenas o eco daquela voz ressoando na minha mente. Comecei a sentir que estava sendo sugado para dentro de algo maior do que eu podia compreender. Talvez fosse hora de ir embora, mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez medo, me impediu de sair. Continuei explorando a casa, determinado a encontrar respostas. Em uma das salas, encontrei um diário. Pertencia a Margaret Blackwood. Nele, ela escrevia sobre visões, vozes e sonhos que a atormentavam desde que se mudara para a mansão. Falava de uma entidade que a visitava durante a noite, sussurrando promessas e ameaças. A última entrada dizia: "Ela está vindo me buscar. Não há para onde correr." Aquilo me fez questionar tudo. Será que Margaret ainda estava viva? Ou será que aquela casa a havia consumido de alguma forma? A cada nova descoberta, o mistério só aumentava. Os gritos continuavam, mais altos e mais frequentes. Às vezes, pareciam vir de dentro das paredes. Outras vezes, era como se estivessem dentro da minha cabeça. Finalmente, encontrei a fonte dos gritos. No último andar, escondida atrás de uma tapeçaria velha, havia uma pequena porta que levava a um sótão. Abria com cuidado, revelando uma cena que jamais esquecerei. No centro do sótão havia uma figura feminina de costas para mim. Seus cabelos longos e negros cobriam seu rosto, mas eu sabia quem era. Era Margaret, ou pelo menos o que restava dela. Ela se virou lentamente e o que vi foi algo que nenhum ser humano deveria testemunhar. Seus olhos eram completamente negros e sua pele parecia translúcida, como se ela fosse feita de fumaça. Ela sorriu, um sorriso que não tinha nada de humano, e disse: "Você ouviu meus gritos.
Agora é tarde demais para escapar. Corri o mais rápido que pude, descendo as escadas e saindo da casa. Mas quando olhei para trás, vi algo que me deixou paralisado. As janelas da mansão estavam iluminadas, como se a casa estivesse viva. E em cada uma delas havia uma figura feminina, todas com o mesmo sorriso sinistro. Hoje, meses depois, ainda consigo ouvir aqueles gritos. Não sei se Margaret está viva, morta ou algo entre os dois. Mas uma coisa é certa: a mansão Blackwood não vai me deixar em paz. E se você está ouvindo esta história, talvez já seja tarde demais para você também.